Muito boa noite a você, um abraço amigo ligado neste Parada dos Esportes aqui pela Rádio Piratininga. Hoje a conversa é com o pivô Murilo Becker. Passou por várias equipes do contexto nacional de basquete, teve sua passagem marcante também pelo São José. Mas começou a sua história, a sua carreira esportiva, sendo goleiro do Grêmio de Porto Alegre. O Murilo está conosco e vai falar com os amigos aqui da Rádio Piratininga pela 750. E aí, Murilo, tudo bem, rapaz? Boa noite, seja bem-vindo. Fala, meu amigo Chagas, tudo bem? Prazer aí, imenso falar contigo, mais uma vez aí, participar do seu programa. Foi essa a história então, Murilo? Você começou essa sua trajetória esportiva como goleiro em Porto Alegre, mas ficou indeciso aí. De repente pintou o basquete também na sua trajetória de vida, e aí você acabou optando pelo basquete para a sequência da sua vida. Foi mais ou menos isso ou não? Cara, eu sou apaixonado por futebol, sou gremista, sempre gostei de ir nos jogos do Grêmio e despertei a vontade, né, o interesse de ser goleiro quando eu tinha acho que uns 10 anos mais ou menos, na educação física do colégio, no recreio, e comecei a fazer escolinha lá no Grêmio, onde participava de campeonatos internos, né? Que tinha jogos todos os sábados e tal. E depois eu entrei no basquete, porque meu irmão jogava, e acabei fazendo os dois. Mas até por questões de logística, onde nós treinávamos no Cristal, né, com o Grêmio, ficava um pouco longe da minha casa. Ficava bem longe, na verdade. Então ficou um pouco complicado, acabei seguindo só no basquete. Mas era um sonho ser goleiro na época. E ainda bem que você optou pelo basquete, porque nos deu a possibilidade de ver um grande jogador, um excelente profissional que também serviu a camisa do São José aqui em outras temporadas. Mas antes da gente dar sequência ao assunto esporte, quero saber sobre esse momento difícil, pandemia, como é que você está vivenciando tudo isso? Você que tem aí 5 filhos, né? Você que é paizão, tem toda esta preocupação em zelar pelo seu lar e cuidar dos seus filhos. Como é que você vem trabalhando em cima disso, Murilo? Então, cara, a minha situação eu tenho os quadrigêmeos e tenho uma filha, né, de coração, a Eduarda, que eu criei, apesar de, né, eu não sou pai biológico dela, mas até a gente criou um vínculo muito grande e eu me considero pai dela. Um momento complicado, né, para eles, né, para todo mundo, né, eles em relação à fisioterapia, escola, também não é fácil. Para mim, né, ter parado assim, né, de jogar, a situação aí, acabar um campeonato, a gente ficou numa espera, treinando em casa, o condomínio onde eu moro com as quadras fechadas, e ficou uma situação bem complicada, assim, ficar fazendo treino em casa, e a cabeça era, né, nos treinos, né, que nós fazíamos com o São Paulo, através do aplicativo, do Zoom, era perder o mínimo possível para que quando voltasse pelo menos sem dor musculares e tal, né, caso continuasse o NBB. Isso aí não aconteceu. Hoje, né, a gente precisa se prevenir, se cuidar, né, dessa situação aí que a gente vive. Acredito que já deu uma melhora aí, principalmente no nosso estado. Mas a gente não pode bobear, né, cara? Meus filhos, né, para quem não sabe, eles são especiais, então é um grupo de risco. Então a gente sai o mínimo possível de casa. Claro que a gente precisa sair para ir no mercado, eu preciso buscá-los, né, porque eu não moro com eles. Mas é uma situação, assim, nada fácil, ainda mais agora numa indefinição, né, em relação ao basquete também, onde vou jogar, como vai ser. O importante é a gente se cuidar, principalmente pro bem deles, né? Murilo, e o momento é muito delicado para todo mundo ainda, mesmo São José dos Campos já estando presente na faixa amarela desta recuperação, né? Nessa flexibilização para o combate ao Covid-19. E mediante a isso, algumas quadras, algumas academias já estão sendo liberadas, mas com algumas restrições, algumas regras. Como é que você vê esse momento, esse tipo de abertura? Que tipo de sentimento você tem em relação a esse assunto, Murilo? Olha, Chagas, claro que é um assunto super complicado, né? Eu acredito que em relação a academias e quadras de condomínios, eu acredito que elas podem ser liberadas, mas de uma forma cuidadosa, no caso com hora marcada, né? Você marca uma hora por dia ali de academia
né? E onde você pode treinar você e algum familiar seu, quem mora na sua residência. Eu acho que não teria problema. E aí as outras famílias também, os outros apartamentos vão agendando e marca durante o dia. Quadra é a mesma coisa, eu acho que não teria problema. Agora você abrir uma academia, né, né, no caso uma Smart Fit, algo assim, eu já vejo um pouco mais complicado, não sei se seria a hora, né, certa para a gente, né, para abrir. Agora, em relação à retomada de atividades, já temos alguns campeonatos regionais voltando, voltou o Campeonato Paulista, voltou o seu gauchão, você na briga aí, na torcida pelo seu Grêmio, mas algumas atividades não tiveram esse tipo de liberação ainda. Caso do basquete, as equipes de alto rendimento, vôlei, basquete, futsal, enfim. Algumas estão voltando às atividades, aos treinamentos, mas outras não ainda. Como é que você vê principalmente a volta do futebol neste momento? Olha, eu acho, em relação ao futebol, os campeonatos regionais que voltaram, inclusive eu super acompanho, assim, que eu sou fã de futebol, eu acho que eles têm uma estrutura por trás onde eles, né, se protegem, né? Então, assim, todos os atletas fizeram e fazem exames com frequência para saber como está a situação em relação ao Covid, né? Agora, será que o basquete, né, será que os clubes do Campeonato Paulista que vão voltar, que o campeonato já está agendado, eles têm condições, todos têm condições de fazer isso? Será que eles têm estrutura para fazer isso? Eu acho que se for dessa forma, sem torcida, eu acho que não teria problema. Em relação à pandemia, eu acho que vários clubes aí acabaram, né, caindo, principalmente financeiramente, por conta de patrocínio, né? Eu tive sorte de estar num clube extremamente estruturado e profissional, entendeu? Onde mesmo 3 meses ali, né, de contrato, sem ter trabalhado, eles cumpriram com o meu contrato até o fim e, claro, hoje já terminou o contrato, eu não vou continuar no São Paulo, mas eles foram muito ponta firmes comigo, entendeu? Agora, será que todos os clubes têm essas condições? Principalmente dos campeonatos regionais de basquete? Entendeu? A gente não pode... Porque, claro que uma doença dessa, né, é mais perigosa num idoso, tal, alguém assim, né, com algum problema, né, de saúde, mas a gente vê que não é só isso. E também as pessoas, né, de repente, um atleta, ele pega, ele é contaminado e ao mesmo tempo ele não sente absolutamente nada, ele leva para casa, ele vai visitar o avô, a avó dele, e pode acontecer. Então, assim, a gente precisa ainda, né, ter uma estrutura muito grande por trás para que volte, né, os campeonatos regionais de basquete. Agora falando de NBB, Murilo, o campeonato deve acontecer a partir de novembro, mas com essa pandemia, que tipo de campeonato você espera? Algumas equipes com o seu orçamento bem enxuto, com o fôlego financeiro bem baixo. Qual é o tipo de impacto que isso pode dar para o NBB para esse ano? E também em relação a você. Vai continuar no São Paulo, não está mais no São Paulo, tem novas equipes aí te procurando. Como é que vai ser o futuro do Murilo em relação a essa sequência de temporada, Murilo? A minha situação hoje, né, eu tô sem clube, né, o meu contrato no São Paulo acabou em junho, eu estou na mesma situação que vários atletas, né, algumas equipes já se mexendo, né, outras praticamente o time fechado, né, mesmo com um salário reduzido de vários atletas aí, onde enxugaram um pouco, como você citou, mas também a gente sabe que a situação do atleta também hoje no Brasil, principalmente, né, no basquete, não está tão fácil, né, você vê vários clubes aí, eu dou um exemplo como o Botafogo, que na temporada passada foi campeão sul-americano, e hoje está numa indefinição, né? Não sabe se vai ter ou não por conta de patrocínio, né? A minha situação particular, assim, eu tenho 37 anos, então eu estou numa idade onde eu tenho que, natural, eu pensar num plano B, né? É assim que eu parar de jogar, mas pretendo jogar mais uma temporada, pelo menos, né? E ver, né, como é que vai ser a situação aí nos próximos anos. E por falar em parar de jogar, encerrar a carreira, eu li uma entrevista aí que você mostrou o interesse em encerrar a sua carreira jogando pelo São José. Isso é verdade, Murilo? Eu dei uma entrevista falando isso, que eu gostaria de terminar minha carreira em São José, ou jogar mais uma temporada, pelo que eu vivi na cidade. Mas é igual casamento, as duas partes têm que querer, né? Eu já demonstrei o meu interesse
Mas também se eu não jogar não tem problema algum, acho que eu adoro a cidade, não sei se eu vou morar definitivamente na região, mas tem mil oportunidades, mil coisas aí para se fazer, então vida que segue, entendeu? Então a minha gratidão não é pelo que São José fez por mim, a minha gratidão foi por Deus ter me proporcionado aquelas pessoas, principalmente os atletas, a torcida e alguns membros, né, da comissão técnica. Eu acho que essa é a minha gratidão, entendeu? Essa é a minha gratidão pelas temporadas que eu passei. Bom, seria muito legal se a gente pudesse ver você encerrando a carreira no basquete, vestindo a camisa do São José e se despedindo principalmente no ginásio Linneu de Moura. Mas depois de terminar a fase como jogador, de repente pode aparecer o treinador Murilo Becker, aí não. Mesmo porque você tem um time em casa lá que você tem que comandar, né? Tem o Leonardo, tem a Rafaela, tem o Gabriel, tem a Eduarda e Maia também, né? O que é mais fácil? É comandar os meninos em quadra ou esse time que você tem lá em casa, hein, o Murilo? Eu prefiro comandar os meus filhos em casa, primeiro, né? Acho que é um amor muito grande que eu tenho por eles. Então, assim, estar com eles é muito gostoso, é muito bom. Mas eu, assim, se eu tenho uma vontade, talvez, mas não é uma coisa muito certeira, mas me interessaria, se fosse treinador, ser treinador de categoria de base, entendeu? De ou jovens iniciando ou uma categoria de base. Aí me interessa mais. Eu acho que uma satisfação claro que daí com crescimento, sim, poderia chegar mais longe, um técnico e tal. Claro que isso, apesar de eu ter jogado aí, né, durante 20 e tantos anos aí, a gente, né, comandar uma equipe por fora é totalmente diferente. Então precisa de um estudo diferenciado e tal. Mas você também ter a satisfação de ver um menino que você começou, que você buscou, que você foi atrás, que você ensinou os primeiros fundamentos para ele, ver ele voando lá na frente, isso também é uma satisfação imensa assim, para mim. Entendeu? Então é uma vontade que ela poderia aumentar cada dia mais se eu entrasse nesse ramo. Muito legal. Murilo, obrigado pela participação. Foi muito legal voltar a falar contigo, você participando conosco aqui no Parada dos Esportes. Obrigado pela presença, sucesso na sequência, que você encontre aí uma boa, ótima trajetória para a sequência também do NBB, ou volte para o São Paulo, de repente vá para outro time, mas que você tenha sucesso na sequência da carreira. Obrigado pela presença, sucesso e até a próxima, tá bom, Murilo? Eu que agradeço, Chagas. Mais uma vez, um prazer falar contigo e que o mais rápido possível tudo se normalize e que nós possamos ter uma vida aí que a gente sempre teve, né? Deus abençoe. Tudo de bom. Grande abraço. Com a presença do Murilo Becker, ex-jogador de basquete do São José, hoje ainda sem clube. Falamos um pouco do basquete de São José dos Campos, do basquete brasileiro no Parada, aqui pela 750.